reinforce governance of the security sector. We've supported the voluntary principles on security and human rights for over a decade. Why do we do this? Because we all know that if you're going to address challenging security, development, and human rights problems that face countries and people, you need everyone around the table. And this initiative brings everyone around the table. Governments, civil society actors, the private sector, communities. Also, the initiative is powerful because it's an international initiative with all the leverage, political will, and strength of an international initiative, which is targeted at local action. And that relationship between the international and the local is very powerful. And thirdly, because it focuses directly on security and human rights issues, on issues around public security forces, private security, community security issues, and issues of governance and transparency, there you're touching immediately and directly on issues of good governance of the security sector. More in detail, what does the voluntary principles offer? Well, on one level, it's a framework for companies in the extractive sector to provide security in a way that protects operations, but also respects the human rights of communities. And that's important on so many levels. It's important because it's the right thing to do. It's important because it's part of a company's social license to operate. And it's also good business sense. Because if you don't have security, then as we have seen, and as we see here in Mozambique, then business operations do not run effectively. But I think the main reason that we're here today talking about the voluntary principles is because it provides a powerful in-country mechanism to promote positive behavior change by having actors work together. And really that is where we are in Mozambique, in a process that is trying to develop these trust-based relationships between government, between the private sector, between community actors and civil society. So why are we here today with an international delegation representing the voluntary principles? We're here because actually in the last 18 months, there has been a significant amount of progress, and Professor Nvunga mentioned this already in passing. We have seen a growing level of political commitment within Mozambique towards the Voluntary Principles Initiative, which has been expressed not only by the Minister of Justice, but by the President himself this year, who has indicated his support for the initiative. And we saw yesterday in our meetings with the Justice Minister and the Minister for Defense that that political will is there and it exists. We have also seen two working groups created in Maputo for the national level and in Cabo Delgado to focus more on technical issues. And here again, it's not the creation of working groups that makes a difference. What makes a difference is when you start to see community actors, government representatives, the security sector and the companies try and find ways to work together to prevent conflicts around the extractive sector rather than dealing with the problems after they've happened. I would also underline that in a short space of time, we have seen a significant amount of international support for this initiative in Mozambique, with the governments of Switzerland and the United Kingdom providing substantive support to a process of implementation led by the Ministry of Justice, with strong engagement from CDD and with technical support from DCAF. And that substantive support has been reinforced by other voluntary principles member governments, such as Canada and the United States, who have brought important political support to this initiative. So we're at a key point now in this process, and I think that's why this meeting today is so important. We have seen
these institutions developed. We have seen a level of political will in Mozambique. We're at a point where we would very much welcome Mozambique to formally join the Voluntary Principles Initiative, but also where these groups, particularly in the north in Cabo Delgado, need to become operational, need to be dealing directly with these challenging security and human rights issues. So it's a great and important time. So again, to come back to this question, why are we here? To take stock, not just of the progress that has been made, but what really needs to be done going forward in the next months. Also to exchange on Mozambique's experience in this area, but also benefiting from an international delegation on wider experience in the voluntary principles from other challenging contexts. And finally, and I think this is so important, to join the dots. The voluntary principles is one initiative. It's part of a set of end goals we all want to see to advance security, development, and human rights in Mozambique. And that's why it's so important that we're looking at this in a wider framework, how it relates to the United Nations guiding principles on business and human rights, how it relates to initiatives in the area of private security, and that's why we have the International Code of Conduct Association here. But more broadly, how business and human rights links to wider work on peace, security, and development. Because if we don't create those linkages, then we'll all just move forward in parallel and things won't work as we want them to. So it's a great pleasure for me to be here. Let me thank you all once more, and I look forward very much to the discussions. Thank you very much. Muito obrigada, Dr. Alan Bryden, em representação de ICAF, e estas foram as notas de abertura. E agora gostava de convidar, ainda para esta sessão de abertura, Sua Excelência Dr. Elone Chichava, em representação ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Bom dia a todas e a todos. Sua Excelência Ellen Lewis, Alta Comissária Britânica em Moçambique. Sua Excelência Laila Sheikh Ruthman, chefe adjunta da Embaixada da Suíça e chefe da cooperação em Moçambique. Sua Excelência Alan Bright, representante da DICAF. Sua Excelência Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Excelentíssimo Diretor Executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com elevada honra que, em representação de Sua Excelência Helena Mateus Kida, Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, e em meu nome pessoal, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado para participar neste evento de alto nível concernente aos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos em Moçambique. E para o efeito, endereço calorosas saudações a todos os participantes no presente evento. Aproveitamos esta oportunidade ainda para reafirmar o compromisso do governo de Moçambique no respeito, promoção e proteção dos direitos humanos. É com o maior prazer e satisfação que apresentamos os nossos agradecimentos ao professor Dr. Adriano Novunga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, pela organização conjunta deste importante evento, com a convicção de que o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e o Ministério da Defesa Nacional continuam firmes em promover a implementação efetiva dos princípios voluntários sobre a segurança e direitos humanos em Moçambique. Este evento tem como objetivo primitivo sensibilizar e dar continuidade ao diálogo e ao apoio necessário ao Governo da República de Moçambique concernente aos princípios voluntários
de Segurança e Direitos Humanos, focando na iniciativa internacional, cujos princípios e a sua implementação, além do evento, também visa compartilhar informações no contexto mais amplo de negócios, segurança e direitos humanos, que ontem foi lançado no edifício sede do IPAS. Aproveitamos esta oportunidade para felicitar e louvar as iniciativas dos governos dos Estados Unidos da América e do Reino Unido pelos esforços envidados por criar no ano de 2000 os princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos. Este evento de alto nível sobre os princípios voluntários de segurança e direitos humanos em Moçambique ocorre num momento de grandes realizações no contexto das relações internacionais em Moçambique. Moçambique foi eleito como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tendo como prioridade primitiva a paz e segurança. Este evento acontece numa altura em que o país está sendo dilacerado pelo terrorismo nas províncias setentrionais de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, colocando milhares de famílias no desespero e pobreza extrema. Ora, como forma de provar o compromisso que o governo de Moçambique tem na defesa e promoção dos direitos humanos, o governo de Moçambique criou o Comitê Internacional para a Coordenação dos Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário. Órgão este que irá flexibilizar a implementação dos direitos humanos, rompendo com a letargia que existia no passado. Minhas senhoras e meus senhores, os princípios voluntários sobre a segurança e direitos humanos foram adotados com o objetivo de estabelecer uma plataforma comum entre os governos, grandes empresas extrativas multinacionais e organizações da sociedade civil, com vista a fornecer orientação sobre as medidas tangíveis que podem ser tomadas para minimizar o desrespeito dos direitos humanos por parte das forças de segurança pública e privada nas comunidades de exploração dos recursos minerais. Minhas senhoras e meus senhores, iniciamos o diálogo sobre os princípios voluntários, cientes dos desafios que enfrentamos na promoção e proteção dos direitos humanos, particularmente no quadro da responsabilidade social corporativa das empresas multinacionais de exploração de recursos humanos juntos às comunidades locais e o papel que estas desempenham no avanço dessas metas. Estamos cientes que este desiderato tem mostrado os avanços significativos na sua implementação na província de Cabo Delgado, através do grupo técnico instalado naquele local, desde o pretérito ano. Minhas senhoras e meus senhores, no quadro dos esforços de tornar o ambiente global de negócios comprometido com o respeito pelos direitos humanos, em julho de 2011, a Organização Nacional das Nações Unidas, através do Conselho de Direitos Humanos, aprovou, por consenso, 31 princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos, que assentam em 3 pilares. Passo a citar. Proteger. Os governos têm o dever de proteger os direitos humanos. As empresas devem estar cientes das responsabilidades governamentais, pois são parceiros essenciais na sua implementação.
Segundo pilar, as empresas têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos e, terceiro pilar, as empresas devem instituir mecanismos de reclamação ao nível operacional para que as pessoas e as comunidades afetadas negativamente possam ser ressarcidas com a maior brevidade possível. É neste contexto que, em outubro de 2016, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e a Liga dos Direitos Humanos, com o apoio de parceiros internacionais, lançou o primeiro relatório nacional sobre negócios e direitos humanos, que também engloba os princípios voluntários de segurança e direitos humanos. Minhas senhoras e meus senhores, esperamos que do debate interativo seja logrado o seguinte: o fortalecimento do Grupo de Trabalho Nacional sobre os Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos, que integra as instituições do Estado, setor privado, organização da sociedade civil. Apoiar o Governo da República de Moçambique na criação de condições necessárias para a sua adesão aos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos e outros instrumentos conexos, particularmente os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Este evento visa também colher mais informações sobre o contexto mais amplo de negócios, segurança e direitos humanos. A necessidade de consciencialização das populações residentes nas zonas de exploração dos recursos naturais, das potencialidades existentes e gestão transparente dos mesmos, com base na observância dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos e da legislação nacional. Aqui, meus caros, evidenciamos a educação em direitos humanos junto às comunidades locais. E para terminar, desejo a todos os participantes debates e partilha de experiências frutíferas com vista a capitalizar da melhor forma este importante evento de alto nível sobre os princípios voluntários de segurança e direitos humanos. Com estas palavras, declaro aberto o evento de alto nível sobre princípios voluntários de segurança e direitos humanos. Pela atenção que me foi dispensado, meu muito obrigado. Muito obrigada, doutora Elone Chichava, em representação do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. E agora eu gostava de convidar Sua Excelência a doutora Ellen Lewis, Alta Comissária Britânica em Moçambique. Bom dia, senhor representante da Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, senhor representante da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Sua Excelência Alta Comissária do Canadá, Sua Excelência Embaixadora Adjunta e Chefe da Cooperação da Suíça. Obrigada. Senhor representante dos Estados Unidos, senhor representante do DICAF, senhor representante do Chatham House, senhor representante do ICOCA, minhas e meus senhores, todo o protocolo observado. Bom dia e sejam bem-vindos a esta conferência. Estou muito feliz por estar aqui com todos vocês e estou muito satisfeita por ver tantos representantes do setor privado, do governo e da sociedade civil aqui reunidos para debater este importante tema sobre os princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos. Gostaria de começar a minha fala por agradecer ao Centro de Governação do Setor de Segurança de Genebra, DICAF, e ao Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, nossos parceiros de implementação, por organizar este evento, ao Governo de Moçambique
pela sua liderança na implementação dos princípios voluntários, que já foi demonstrado pela participação do Ministério da Justiça na plenária anual da iniciativa do princípio voluntário em Toronto, em maio último. E ontem o Ministro da Defesa também reiterou o seu compromisso com esta iniciativa. Gostaria de ressaltar para todos aqui presentes que o Reino Unido é dos membros fundadores desta iniciativa. Engajamos-nos nela porque reconhecemos o valor que uma iniciativa destas tem para conseguir que governos, empresas e ONGs trabalhem juntos de forma construtiva para minimizar os riscos de abusos de direitos humanos e incidentes relacionados à segurança nas comunidades, promover a transparência e boas práticas, responsabilidade social cooperativa. E já vimos impactos significativos desta iniciativa nos muitos países como Ghana, Nigéria, a Democrática República do Congo e Colômbia. Hoje, 22 anos depois, a estrutura da iniciativa dos princípios voluntários é amplamente utilizada por empresas extrativas e de energia e se torna uma estrutura global influente. E demonstrou que o progresso sustentável pode ser alcançado através da colaboração construtiva entre os governos, as ONGs e o setor privado, trabalhando juntos, de forma colaborativa. Os membros que já fazem parte da iniciativa dos princípios voluntários aumentaram a colaboração entre os pilares da iniciativa e o diálogo franco, o que contribuiu para uma compreensão mais profunda de questões complexas e melhor implementação. Como uma iniciativa de múltiplas partes interessadas, os princípios voluntários trazem alguns benefícios para os seus membros. Estão bem alinhados com os objetivos das políticas governamentais de proteção dos direitos humanos, promoção do desenvolvimento, prevenção e redução de conflitos. E, para mim, muito importante quando Moçambique tomar posse como representante no Conselho de Segurança no próximo ano também, para assegurar a implementação dos direitos humanos em geral. Ajudam o setor privado a reduzir os impactos relacionados à segurança nas comunidades e contribuem para a estabilidade operacional, o que é bom para os negócios. Algumas empresas em Moçambique já implementaram os princípios voluntários, o que é louvável. No entanto, ter um quadro abrangente envolvendo a sociedade civil e o governo ajuda a garantir a aplicação universal e sustentabilidade. Criam oportunidades também para ONGs promoverem uma cultura de transparência e prestação de contas, sobre a qual meus colegas aqui irão elaborar mais. Os benefícios que fluem destes princípios são vastos e imensos. Já há algum tempo, o Reino Unido em Moçambique tem focado nos princípios voluntários como uma ferramenta de envolvimento com empresas em questões de direitos humanos. Apraz-me que o Reino Unido tenha conseguido apoiar a criação formal de grupos de trabalho nacional e regional, em estreita colaboração com o governo de Moçambique, que reúne o governo, empresas e sociedade civil para se concentrar na implementação dos princípios voluntários em Moçambique. Os grupos de trabalho foram criados para serem fóruns de diálogo sobre casos de abusos de direitos humanos e para promover a transparência e boas práticas por parte das empresas extrativas que operam em Moçambique, em coordenação com as ONGs e o governo. O lançamento dos grupos de trabalho sobre os princípios voluntários, sob liderança do governo, representou uma demonstração clara do compromisso com os direitos humanos. Esperamos que a implementação destes princípios promova o respeito pelos direitos humanos e melhore o ambiente de negócios em Moçambique, e particularmente na província de Cabo Delgado e no norte do país. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para destacar os projetos financiados pelo Reino Unido
No âmbito da iniciativa dos princípios voluntários, o relatório do Chatham House sobre os princípios sobre a segurança e direitos humanos e sua relevância para Moçambique. O estudo de base sobre a implementação dos princípios voluntários em Cabo Delgado para discussão pelos membros dos grupos de trabalho e parceiros. E, por último, o treinamento que foi dado para 300 oficiais das Forças de Defesa e Segurança em Cabo Delgado em março último. Hoje tenho o prazer de anunciar que, para esta nova fase, iremos alocar mais de recursos para a implementação dos princípios voluntários em Moçambique, através do Mecanismo de Implementação de Direitos Humanos e Segurança, SRIM, fundo fiduciário de vários doadores, estabelecido pelo Reino Unido e DICAF, para apoiar as boas práticas de segurança e direitos humanos em países com ambiente desafiador ou afetado por conflitos, como Moçambique. O Reino Unido está atualmente a trabalhar com outros parceiros internacionais, como a Suíça, aqui presente, e em parceria com a DICAF, e em estreita colaboração com o governo de Moçambique e o Centro para a Democracia e Desenvolvimento na próxima fase de implementação dos princípios aqui no país. Os grupos de trabalho nacional e provincial, claro, estarão bem posicionados para apoiar este trabalho importante. Não nos esqueçamos que as comunidades muitas vezes desconhecem seus direitos humanos, principalmente em relação às empresas. Portanto, a educação e o compromisso do governo e da sociedade civil e do setor privado são importantes para aumentar a conscientização e aumentar a responsabilidade social corporativa. Para terminar, gostaria de enfatizar que Moçambique é um país que já demonstrou uma forte liderança na área dos princípios voluntários. Foi o primeiro país africano a desenvolver um plano de ação nacional em 2003. Os princípios voluntários ainda são novos em Moçambique e estamos orgulhosos de estar nesta jornada com vocês desde o início. Muito obrigada pela atenção dispensada e tenham uma sessão muito proveitosa. Obrigada. Muito obrigada, Sua Excelência Dra. Ellen Lewis, Alta Comissária Britânica em Moçambique. Gostava agora de convidar Sua Excelência Dra. Laila Sheikh Ratman, chefe adjunta da Embaixada da Suíça e chefe da cooperação em Moçambique. Bom dia a todos, bom dia a todas. Good morning to everyone. Esteemed representative of the Ministry of Justice, esteemed representative of the Ministry of Defense, esteemed member of the Human Rights Council Commission, dear partners and colleagues joined here today, all willing to support the voluntary principles in one or the other way, welcome to everyone to this event. As you know, Switzerland is a committed member and supporter of the voluntary principles on security and human rights. We believe in the multi-stakeholder approach, which brings government, the extractive industry, civil society, and the communities concerned together. We also know that a number of companies, also in Mozambique, do a lot for the respect of human rights and really try hard to be mindful of all the rules and regulations. And we think that it is very important that these companies can really also share best practices and be active members of this multi-stakeholder platform, because their experience is essential. Convinced of the positive impact the adoption of the voluntary principles could have in Mozambique, Switzerland has supported DCAF, as you all know by now, the Center for Democratic Control of Armed Forces, since early 2021. DCAF is part of the Geneva Centers for Security Sector Governance, an organization
which has extensive experience in supporting the national implementation process of the voluntary principles in other countries, as we already heard. The case in the Congo, Ghana, Nigeria, and Peru and Colombia. Switzerland is very pleased about the excellent collaboration DCAF enjoys with CDD to promote these very important principles. We are also very proud and satisfied about the excellent cooperation with the Ministry of Justice, Constitutional Affairs and Constitutional and Religious Affairs. So far, the commitment showed by Her Excellency Minister Mateus Queda and her team in leading the voluntary principles implementation process in Mozambique is exemplary. In only 18 months, this group of dedicated actors has managed to set up a national and provincial platform. In addition, a locally researched baseline study has been developed by CDD and DCAF, analyzing challenges and entry points to address security and human rights issues in Cabo Delgado province through the voluntary principles. This is an impressive progress also compared to other countries, and I really congratulate you on what you have already achieved. President Nyusi's expression of interest in having Mozambique join the Voluntary Principles Initiative is a great boost. Mozambique would send a strong message to the world in joining this initiative by making it clear to all actors that all companies on its soil must adhere to human rights standards and that this is not negotiable. Switzerland, together with its partners, would therefore warmly welcome the government of Mozambique's application to join the Voluntary Principles Initiative, as the initiative would also very much benefit from Mozambique's concrete examples in this area. Together with the UK, the Netherlands and Norway, Switzerland contributes to the already mentioned multi-donor fund called the DCAF Security and Human Rights Implementation Mechanism, or short, SHRIM. This is a joint approach, and also there we would very much welcome other members and partners to join us and to support this kind of work. It is very effective, and it ensures coherence and efficiency and a productive collaboration among all stakeholders. Finally, I am pleased to reiterate Switzerland's continuous commitment to the ongoing work by the Ministry of Justice, Constitutional and Religious Affairs, DCAF and CDD to support the implementation of the voluntary principles in Mozambique. Switzerland, together with the UK, is a major financial and technical contributor. We look forward to our continued cooperation with the UK and would love to see other partners support this key initiative to promote the respect of human rights and conflict mitigation in Mozambique. Contributing, as I said, to productive relationships between all stakeholders based on dialogue is the best way forward for good progress. In this regard, we also look forward to collaborating with Mozambique as another member of the non-permanent UN Security Council as of next year to further cooperate on peace and security. This is going to give us other opportunities. In closing, I would like to wish you all a very successful and productive meeting. I see that you want to really define the next steps ahead. I hope that you will come up with a good and precise agenda to take this initiative forward. Thank you very much for your attention. Muito obrigada, Sua Excelência, Doutora Laila Sheikh Ratman, chefe adjunta da Embaixada da Suíça e chefe de cooperação em Moçambique. Depois desta sessão de abertura, gostava de convidar a todas e a todos para uma pequena pausa e também para foto de família. E logo após esta pausa, voltamos para a nossa primeira sessão. Vou pedir também ao grupo de protocolo e o fotógrafo para encaminhar os nossos convidados até o local onde vamos fazer a nossa foto família. Muito obrigada.
Obrigado. Ah, espero que o café tenha sido bom. E uma das coisas que nós gostamos é aquela foto de família. E as pessoas perguntam, mas é para que isto aqui? E eu sempre digo às pessoas, aquelas fotos de família são aquelas que, em primeiro lugar, transmitem para aqueles que vão de ver lá fora, nossas comunidades, que há pessoas que se reúnem para discutir o nosso problema. Uma das coisas terríveis que pode acontecer é faltar esperança nas pessoas. Então, essas fotos transmitem esse sentido de esperança, de que há um grupo de pessoas que está preocupada que discutem o nosso problema. Isso é primeiro. Segundo, é aquela ideia mesmo de nós transmitirmos lá fora a ideia de que somos também accountable. Somos accountable naquilo que nós fazemos, no compromisso de nos engajarmos, porque à frente de nós, meus caros, este é o meu ponto principal, à frente de nós tem um problema que impede o nosso povo, a nossa região, de ter a barriga da miséria, daquele recurso que a natureza nos deu. Este problema de segurança em Cabo Delgado nos impede de fazermos isso. E sempre que vamos ao intervalo, temos que voltar a correr para transmitir uma ideia de que estamos com pressa mesmo para resolver o problema. Sei que estamos com pressa, mas é bom também passarmos a ideia de que estamos com pressa para resolver o problema. Então, intervalo rapidamente, voltar aqui, etc. Aquele, né? Transmite essa ideia. E já chegou, estou a fazer tempo para trazer a cadeira. Então, essa é um pouco a ideia. Temos o quinto painelista. Estamos à espera aqui que nos tragam a cadeira. Enquanto isso, queria dizer que os dois grupos de trabalho, o nacional e o regional de Cabo Delgado, adotaram desde o primeiro dia o Chatham House Rule. O Chatham House Rule significa que temos que falar sobre os assuntos, aprofundadamente sobre os assuntos, mas que eles depois não serão atribuídos a A, ou a B, ou a C. Portanto, as questões são discutidas na profundidade, com a seriedade que elas merecem, mas que depois não são, as posições não são atribuídas a A, a B ou a C. E isso é um dos elementos de construção de confiança que nós precisamos para que possamos dialogar para encontrar soluções sobre os problemas que nos impedem de beneficiarmos dos recursos naturais que a natureza nos deu. Ok. Bizina, from Nigeria. I see Nigeria and South Africa there. And that's why I put them separate, because Nigeria and South Africa, they have issues as to which one is the Africa's biggest economy. Okay, Magda. Então é o primeiro painel, sobre os princípios voluntários. Aqui temos a participação dos vários delegados que vieram de fora para dar estas contribuições. Então, vou pedir para liderar o painel. Muito obrigado.
Thank you so much. It's lovely to be here, and thank you for your interest in the voluntary principles. The voluntary principles, as we've heard, they are an industry standard to guide businesses in the extractive sector on how to conduct public and private security operations while respecting human rights. The VPs, as we call it, is the only sector-specific initiative that implements the UN guiding principles with various tools that will help companies to meet standards set out in mandatory due diligence legislation. And also the VPs is a really invaluable forum for governments and civil society partners and companies, of course, to give advice and seek advice and support and promote dialogue on how to reduce the risk of violence in the provision of security for company operations, particularly those in complex environments. And the convening power as well of the Voluntary Principles Initiative that brings together that range of stakeholders, you know, the companies, the NGOs and governments and others to share that best practice and ideas and information, as well as creating a safe space to discuss some of the more challenging issues of the day in an open and frank manner, which is very valuable. And through this collaboration, the voluntary principles can help companies drive up their standards in managing their security operations, as well as contributing to efforts to build stability overseas and in country as well. So the Voluntary Principles Initiative has established many multi-stakeholder in-country working groups. It's a model that can work very effectively in several countries to support the cooperation around security and human rights issues with governments, companies and communities and civil society as well. There are several working groups, some with local chapters, supported by the initiative and donors and local partners in Ghana, Nigeria, Colombia, I'm very pleased to say Mozambique, and DRC and Peru as well. But from a UK perspective, which I represent, you know, we do consider the VPs as a key tool for implementing the UN Guiding Principles on business and human rights, alongside the UK's National Action Plan on business and human rights in the extractive sector. I'm really proud that the UK was one of the founding members of the VPs in 2000. And we support the VPs through our seat on the steering committee, the board of directors, and participation in government pillar meetings as well, and as chair of an informal UK working group that we host. Our embassies and high commissions as well also support the work of the VPs in country. We last chaired the initiative in 2018, and a key achievement for us was the appointment of a new permanent secretariat with a mandate to take a lead on policy development and implementation, which is now really helping the VPI to expand its impact and reach globally. So we want to support initiatives that deliver tangible results on the ground and see membership of the VPI and other initiatives grow with more in-country working groups set up and running as well. And the initiative helps us to all work collaboratively. If that wasn't already obvious from the way that we are set up and presenting ourselves today. And it's a very effective way to increase impact on the ground, and also as donors, an effective way to pool your resources with others to achieve value for money as well. But also, and most of all, by working together, we are better equipped to address concerns collectively for the benefit of everybody. And the tri-pillar approach of this multi-stakeholder initiative brings together, and it's proven to be very effective. You know, and over the years, the UK has supported the implementation of various projects in country, which I'd now like to invite my colleague Joan to talk to you a little more about the work that we've been doing more broadly beyond Mozambique as well. Thank you.
Good morning, everyone. I'm delighted to be here. What I want to discuss today is what VP in action looks like. What does it look like on the ground and how we implement the VPs from the grassroots up to the top down. And I wanted to give you some examples of VPs in action. And I'll first start with Kenya, which started with VPs awareness raising and capacity building to upskill civil society on VPs and what it looks like in order for them and media representatives to monitor and report on human rights abuse. This led to positive change from the participants in these working groups to launch a media campaign through radio and TV to open up discussion and lead conversations in private security governance around the country from from Mombasa to Kinshasa, leading to a number of communities discussing what human rights is, because it was something that was never known to them, what their human rights were. In Nigeria, training of the VPs to the Nigerian police force led to renewed interest by the civil defense team to begin the train the trainer to deliver training to their security personnel, which has led to the commandant of the Nigerian civil defense team to take on the train the trainer program in order to train the training security for their personnel, which facilitated increased collaboration, not only with the public security forces, but also with civil society and communities. And also with Kenya, the VP's training, the trainer program, is part of a 5-year program to train the 10,000 strong personnel in the critical infrastructure unit that protects all the major sites in the country in order to be conflict sensitive. And it's reported that from the extractive sites, that the use of force and consideration and management has delivered a managed approach, and also with communities, improved community relations in those companies. And then finally, but more importantly, in Mozambique, in March, the defense force in Pemba, 300 of them was trained on the VPs in terms of what human rights is in context into their security operations. Now, this is an example of VPs in action in where it can help during the collaboration from the 3 pillars. But it's important to note that the VPs can only work if all the 3 pillars are working together, implementing on the ground. And this is the start in Mozambique of that implementation. Thank you. Hello to everybody. I'm Frédéric Chenet from Switzerland, and I represent Switzerland in the Voluntary Principle Association. So I really would like to thank my colleagues for this explanation about what the VPs are and what we've been achieving these last years, especially in the field. Now I would like to give you a couple of words about the context. I mean, you all know that in European countries, in the US, we have mandatory human rights due diligence legislation that is being pushed forward and that is being implemented at an increasing speed. So in this context, what is the role of a multi-stakeholder initiative like the Voluntary Principle Association? I would think that legislation, it doesn't solve all problems. It brings some awareness, it obliges companies to elaborate systems, to manage different risks, especially as well risks related to their security operation. But after, when it comes to implementation in the field, I think things are quite different. And when we talk about concrete problems, we need a framework. We need something that we can all agree on, and we need as well a network of people. The voluntary principles, they set a standard on how companies should manage their security operation, being it public or private. It's really a agreed standard. It's all countries, all members that gather around something which is common to them.
I can give you an example, for example, at the capital level, and on how this helps us to coordinate and exchange expertise. For example, I remember we had a Swiss company operating, it was in the DRC, I think there were some problems. And immediately all governments, members of the VPs, we could gather and we could issue a statement urging the company and the host governments to urge in a certain way. When we look at the field level, there is as well, I mean, the VPs, it's something that civil society, enterprises, and local authorities agreed to. So the framework exists, and the way to get in touch and to address a problem gets much easier. I can give you as well an example as well in the DRC. I mean, you know, big mining companies have concessions, and you all know that, I mean, you always have problem with communities, I mean, entering official concessions in order to do artisanal mining. You as well know that this causes problems in terms of security. And I mean, you can have some very bad interaction between private security forces or public security forces with the communities. And then in the DRC, we could see that different stakeholders in a specific context, they would gather and would find a solution at the local level. One other thing I wanted to highlight as well is when you look at the members of the VPs, I mean, we have a couple of Western countries, but now we have as well Ghana, which is a member. We have Nigeria, who is doing a lot of efforts as well to join the initiative. We have a process that is going on in the DRC, and now we have this process going on in Mozambique. I think this is very important because the VPs, it's as well about learning, about making this standard evolve. And I think for an initiative like the VPs, it's extremely important to have countries like Mozambique, the DRC, because you have really something to bring to the initiative. You have experience, you can develop new practice. And the VP Voluntary Principal Association, it gives us the framework to exchange this experience and to make evolve good practices. So to conclude, I would say that we, Switzerland, are extremely happy that this process is going on in Mozambique. I think we have a lot to learn, and we are willing, if different stakeholders wish so, to accompany the process of elaborating an application to the Voluntary Principal Association. And we are really happy continuing working with very competent organizations like DCAF and also CDD, which is a very good implementing partner in the field. Thank you very much. Distinguished guests and ladies and gentlemen, thank you for the honor to share a few thoughts with you today. My name is Paul Turner. I'm President and Executive Director of a civil society organization based in the United States called the Fund for Peace. We've been around for about 65 years, and about 25 years ago, we started to host meetings off the record where private companies could sit and occasionally meet with human rights activists and human rights organizations to begin to talk about the challenges that they were facing. And it's really rewarding to be able to reflect on how far those initial very challenging conversations that took place a long time ago have evolved. So now companies are embracing the roles of being champions of human rights. There's strong relationships between governments, human rights organizations, civil society, and the private sector as they're trying to address some of these very difficult challenges that lay in front of us. I think that we've had an opportunity to explore the question of what the Voluntary Principles Initiative is, and I'd like to share just for a couple of minutes about why civil society has an important role to play.
there's I think a unique opportunity for the three different pillars or the three different stakeholders to come together in this space. And I think in every country where the voluntary principles have stood up and the working groups are functioning, we see that really continuing to evolve and mature in ways that are distinct from one country to the next. The Fund for Peace helps co-chair the working group in Ghana, and the stories that I've heard from my colleagues there are quite different and unique from the stories that are emerging from the Democratic Republic of Congo or Nigeria, or even how it's being implemented here. And I think the opportunity for an outsider, such as the Fund for Peace, or some of the sponsoring governments, et cetera, to be able to help those different experiences share the stories and successes, as well as some of the challenges that each working groups are confronting, can help us all coordinate and function more effectively. I think that we can help play a role in integrating those three pillars between the government, the private sector, and local civil society organizations, that there's a really key and important voice in helping amplify each one of those entities when they're not visibly included in the conversations and the dialogue at the moment, and to help build bridges when necessary between the different stakeholders. I think one thing that I've been struck by over the last day or two in the conversations here is all of the competing agendas that take place within each country, and how the Voluntary Principles Initiative is a very crucial component of those. But I think that civil society can have the opportunity to both educate and amplify those different agendas to enable them to be able to identify synergies between each other and to hopefully go from strength to strength as they're being implemented. There's a lot of interesting technical capabilities within civil society. And I think as working groups move forward, invariably there are those complications or challenges that they confront. They can learn both from communicating with other working groups, talking with private sector about what's been successful in other locations, being able to bring forward some of the experiences in dialogue that civil society is so well known for. But also I think that there's that technical capability that can be shared with the working group, those lessons learned that can bring new visions and understandings to help. And lastly, I think civil society can help play a role in the monitoring and evaluation, or determining how success is coming forward, and being able to make some recommendations as to new ways to be sure that we're achieving the impact that we desire. I don't think that there's a one-size-fits-all approach to civil society and the Voluntary Principles Initiative. I think that each country has to be able to move forward at its own pace, tackling its own unique and contextual challenges, and with ideas that are emerging from that dialogue and that conversation between the different stakeholders. But as the Fund for Peace and other civil society organizations will tell you, we are here and happy to help and excited about the possibility and the potential that this holds for your future. Thank you. Thank you very much. I want to say welcome to everyone. And I feel honored to be here to also share with you, joining my colleagues from the delegation on the importance of the VPs, what they are, and how they work on the ground. There are some realities that we need to talk about here. You know, Professor Adriano, in his opening, made a comment to the effect that Mozambique is largely endowed with mineral resources. And if that is true, then there are some realities we need to talk about. To the extent that the nation, Mozambique, is endowed with natural resources means they have to be exploited. Whether we like it or not, whether you agree or not, they will be exploited. And if that is true also, then communities will be affected, whether positively or negatively. And to that extent,
government also will be interested in what happens because government derives benefit from such exploration and exploitation. Now, the question is, how do we facilitate a process that meet the interests, the needs, and the interests of various stakeholders in the process? And I think that's where the VPs becomes very critical. Signing membership of nation countries are very great, but the working groups on the ground provide a mechanism for accountability, building trust and confidence among stakeholders, which is critical because in an environment where resources are to be exploited, there is always issue of mutual suspicion. Light Africa, we've been implementing the VP since 2006 in Nigeria. And of course, the issues of extractive in the Niger Delta and the associated conflicts are clear and well known. So we don't need to dwell too much on that. So implementation on the ground through the mechanism of the working group provide that space for stakeholders to sit together and build confidence, build trust, have a common shared space where they will feel trusting to have conversation around challenging issues. And I think it is so nice to see that CDD is leading in the effort here in Mozambique, and that they also have a strong ally in the Ministry of Justice, Constitution and Religious Affairs, because without that kind of political backing and support, there isn't much that civil society can do on the ground. Extractive issues have generated so much discussions around the world, and the VP and soft laws provide our space. You know, sometimes when this is discussed among civil society groups, especially in an environment where you have core human rights activist organizations, the question will be, if binding treaties and legal instruments are not able to provide the process of bringing corporations to accountability, how will soft laws like the VPs provide our space? But the reality is that the VPs are principles that corporations have placed upon themselves and are saying, hold us accountable to these principles. And to that extent, we will live by them. That space provides an opening and an entry for civil society to monitor compliance, to monitor level of implementation, and to see how dialogues can be structured around common issues. The proper implementation of the VPs provide a win-win situation for all stakeholders, because we all come to the table with our issues. That's the communities, government, and the corporations. And those common issues are addressed in a manner that is trusting. In Nigeria, we've had great success with the Nigerian Working Group. And the other key thing about it is that various ministries and departments, even though Nigeria has not joined, they now have desk officers. And you know, I'm glad to be part of the delegation to the Ministry of Defense, where the minister has assigned a dedicated desk officer to work with the Mozambique Working Group, which is fantastic. And it is my hope and expectation that all the relevant ministries and departments of government in Mozambique will designate someone who takes responsibility, attend those meetings, bring issues from the meetings to their head of department and ministries and ministers for policy discussions, and also take issues from the various ministries and departments back to the working group. Because at the end of the day, the framework is structured around joint problem solving, and that is key. That's the first step in building trust and ensuring that at the end of the day, we all have our needs met. And it is my hope that the progress that has been made by stakeholders in Mozambique will be consolidated upon, so that in no distant time, we have more African countries, just like Nigeria is preparing to sign on to the VP, because even though the initiative is global, it has to be contextualized within the local issues and local operating environment so that the benefits derivable can be achieved by all stakeholders. Thank you very much.
Muito obrigado. Vamos abrir assim uma oportunidade para questões muito pontuais, uma, duas, para os nossos. Uma, duas questões. Kevin? Thank you so much. Gavin Adakia Jones from the High Commission of Canada. I really appreciate everyone's interventions and sharing with all of us the examples from your work over the VPs of the last few years. Canada is the global chair at the moment of the VPIs and home to the Secretariat. And I'm struck by all the examples you guys gave. Fund for Peace's long involvement, and especially, Joel, your remarks on the Nigerian example. Perhaps some or all of you could speak to the private sector pillar and how that interaction works within the context that you've worked with before. Has it been a funder? Has it been a partner? Has it been an accountable pillar? What is that interaction like for you guys on your side of the other two pillars? Thanks. So from my perspective, all of this is nothing unless we have the corporate pillar engagement, and they do engage very much in in-country working groups, but particularly at the steering committee level, which is where I personally engage. And I should have said, I'm Annie McGee. I head up the Conflict Minerals and Private Security team in the UK Foreign Office. I believe I omitted to introduce myself at the beginning. But through that steering committee, the third pillar, the corporate pillar, they very much engage and come up with a variety of solutions and suggestions. They're keen and active participants in the strategic review, which is ongoing currently of the VPI, and yeah, an essential partner as every other pillar is. So does anyone want to add to that? No? Okay. Thank you. Peço uma salva de palmas para. E muito obrigado, por favor. Passamos agora para a segunda parte deste painel e passo a convidar o representante da Total, Aquinaldo Mandlati. E o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. E o CDD, que será o lugar tomado por mim. E a questão agora que discutimos é o que é que pode ser alcançado com os princípios voluntários em Moçambique. O que realisticamente podemos alcançar. E peço a Magda para nos ajudar a facilitar o painel. E nesta sessão, penso que podemos começar com o representante do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, o Dr. Elon Chichava. E a questão é exatamente esta: o que pode ser alcançado em Moçambique com os princípios voluntários? E começamos mesmo pelas contribuições por parte do Ministério da Justiça. Bom dia a todos e a todas. O que é que se pode alcançar com os princípios voluntários, segurança e direitos humanos em Moçambique? Permitam-me socorrer-me à Constituição da República de Moçambique. Até porque é a Constituição que molda o Estado e lhe dá o sentido jurídico da sua existência. No artigo 11
da Constituição da República constam lá os objetivos fundamentais do Estado moçambicano. E um dos objetivos constantes na sua linha é a defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade dos cidadãos. Agora, também o artigo 3 da Constituição da República de Moçambique diz que Moçambique é um Estado democrático e de direito. Agora, para que um Estado democrático e de direito se materialize, não basta a formalidade da igualdade constante na Constituição. Para que se cumpra o Estado de Direito democrático, é preciso materializar esta igualdade. E uma das formas de materializar esta igualdade foi a adoção, ou seja, a intenção voluntária de Moçambique, em 2011, aderir aos princípios voluntários de segurança e direitos humanos. E como governo, nós, Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, o que devemos fazer para a materialização, ou seja, a efetivação destes princípios, passa necessariamente por uma política de sensibilização e disseminação destes princípios junto às comunidades, não é? Junto às comunidades onde são explorados estes recursos, pois entendemos nós que a falta do conhecimento é a primeira barreira. Se o indivíduo não conhece os seus direitos, consequentemente, não saberá quando é que estes direitos são violados. E se não sabe, e se não tem este conhecimento da violação dos seus direitos, consequentemente, não conhecerá também mecanismos para poder exigir estes mesmos direitos. Então, creio eu que o maior compromisso do Estado moçambicano passa pela disseminação destes direitos, ou seja, educar em direitos humanos a comunidade jurídica moçambicana. Nós sabemos que certas empresas multinacionais que exploram recursos minerais em Moçambique possuem nos seus códigos de conduta estes princípios. Possuem nos seus códigos de conduta estes princípios. Então, este é um passo. Devemos instar as outras empresas a adotarem, ou seja, a conformarem-se com os princípios voluntários de segurança e direitos humanos em Moçambique. Até porque é por todos nós sabido, muitas vezes quando queremos definir os direitos humanos, temos dito que são inalienáveis, não é? Mas eu não irei para esta definição. Prefiro mesmo dizer que os direitos humanos são um conjunto mínimo de direitos que garantem a dignidade da pessoa humana. Então, todos nós, aqui nesta sala, por essa razão que estamos todos aqui unidos, porque percebemos que para a materialização dos princípios voluntários de segurança e direitos humanos, exige, na verdade, uma comunhão de esforço de todos os segmentos da sociedade, e não só do governo. Então,
É basicamente isto que eu posso dizer, não é? Relativamente àquilo que Moçambique pode conseguir com a implementação destes princípios. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Elone Chichava. Passo desde já a convidar o doutor Aquinaldo Malhate, em representação da Total. Muito bom dia. Queria começar por reconhecer a presença das várias instituições do governo que estão aqui presentes, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, nossos parceiros. Quero reconhecer também a presença das várias instituições internacionais representadas, sobretudo as missões diplomáticas que estiveram aqui presentes, representadas, os parceiros das várias instituições internacionais não governamentais, os nossos parceiros da sociedade civil, com quem temos trabalhado muito, e todo o outro protocolo observado, os nossos parceiros, incluindo também do setor privado, que estão aqui presentes. Meu nome é Aquinaldo Mandelate, venho em representação da Total, como foi muito bem dito. E então, sobre essa reflexão do que é possível alcançar com a implementação dos princípios voluntários de direitos humanos e negócios. Se calhar eu queria começar por falar um pouco daquilo que é o trabalho que a Total tem feito, para depois chegarmos a esta fase de falar um pouco daquilo que são as vantagens deste trabalho que estamos a implementar no terreno. Vocês veem, nos slides temos aí mais ou menos a indicação daquilo que é o mapa do Afuns, onde o projeto será implementado. Não está assim tão muito bem visível, espero que consigam ver, mas vamos tentar avançar com a nossa apresentação, olhando para alguns desses aspectos. Portanto, aqui um sumário mais ou menos daquilo que vai cobrir a minha apresentação, sobretudo informação sobre os compromissos que nós temos em relação a esta questão dos princípios voluntários, tentativas de evitar, portanto, qualquer forma de incidentes que possam acontecer ao nível das operações, caso voltemos a operar. Sabem que a Total declarou força maior, então não estamos nesse momento no terreno. Identificação e gestão de questões que envolvem princípios voluntários, utilizando o mecanismo o grievance mecanismo, e também algumas formas mais novas que nós estamos algumas abordagens mais novas que estamos a tentar explorar para tentar avançar e resolver questões que estejam relacionadas a esta questão dos princípios voluntários. A Total é um grupo, uma empresa que é membro dos grupos do princípio voluntário desde 2012. Portanto, uma altura que o grupo commeteu-se a respeitar esses princípios, a respeitar completamente os direitos humanos. E a este respeito eu devo dizer que em França os princípios voluntários foram agora domesticados e tornados, agora já não, há alguns anos passados, foram domesticados como instrumentos de leis internas. Portanto, como Total, uma empresa que é sediada, tem a sua sede na França, nós somos obrigados a seguir estritamente com esses princípios e com os princípios de direitos humanos para evitarmos violações. No contexto moçambicano, sabe-se, é de conhecimento público que a Total tem um memorando de entendimento com o governo de Moçambique, sobretudo o Ministério da Defesa, no âmbito do contexto daquilo que aconteceu em março de 2021, quando nós fomos obrigados, pouco depois, a retirar-se, a retirar as atividades, para cessar as atividades em Afuns, e nessa altura ficou muito bem acordado entre as duas partes, o Ministério da Defesa e a Total, que o apoio que nós iríamos receber em termos de serviços de segurança que o governo iria nos prestar, teria em respeito a estes princípios voluntários, como forma de garantir que não houvessem contactos negativos entre as forças de segurança e a população que existe na zona que é afetada será afetada pelas operações de exploração do gás. E do lado do governo também houve essa entrega para reconhecer e aceitar a implementação. Nós sabemos que isso tem acontecido e eu vou entrar aqui em detalhes em relação a algumas dessas matérias. Como exemplo, a começar nas nossas relações debaixo do memorando de entendimento, é frequente haver reuniões, encontros sobre a matéria de princípios voluntários com as forças que estão a operar, sobretudo aquelas que estão a defender os interesses da Total, entre aspas, e da população, toda a comunidade que é afetada pelas operações na área onde a Total se encontra implantada em Afuns. Dizer que é preciso partirmos do pressuposto de perceber
que naquela região, devido às questões que se levantaram, não são só as forças da GTF, assim como nós chamamos forças de tarefa conjunta, Joint Task Force, que estão a operar, essas que prevenciam segurança total, mas num contexto mais lato existem forças de governo no geral, também não prestando serviço diretamente à Total, estão no mesmo contexto. Portanto, nós não temos influência, podemos dizer assim, ou leverage, sobre tudo o que acontece naquele contexto, mas temos sim possibilidade de entrar em contato com os nossos parceiros, levantar questões quando existem e discutir estas questões de forma a avançar e encontrar soluções para as resolver. Neste slide que vocês veem, aqui é um exemplo de atividades de formação que nós temos feito para as forças de tarefa conjunta e não só, também para as forças para a segurança privada, em alguns contextos, que trabalham connosco àquele nível. E essas formações são de vários níveis, foram mencionadas aqui com os colegas que me antecederam, a importância das formações que é dada para formadores de formadores, designadas Train the Trainings, mas não só, nós fizemos formação de indução para os colegas da GTF que entram em operação ou vêm prestar serviços de segurança naquele contexto, ao perceber que é um círculo rotacional. Às vezes temos indivíduos que são alocados ou destacados para estarem naquele ponto durante 3 meses ou 4 meses, e depois eles saem durante algum tempo, entra um outro grupo, e sempre que entram novos grupos, há uma formação logo inicial na entrada, como uma das condições que é imposta e que foi negociada, dentro do memorando de entendimento que nós temos com o governo. Para além destas formações, em relação a essas formações, que essas formações são dadas tanto por algumas in-house, nós, colegas da Total, mas também o comando da GTF, da tarefa conjunta, e os seus elementos têm dado formação aos soldados, e também temos, em alguns casos, beneficiados de algum apoio técnico, de outras instituições, outras parcerias que nós temos ao nível internacional, que vêm de quando em vez fazer formação aos soldados que estão a prestar segurança naquele local do país. Temos aqui exemplos de alguns elementos em conteúdos da formação que nós temos dado, são muito detalhadas, incluindo exercícios práticos reais. A formação muitas vezes é dada por pessoas que são militares, portanto, têm uma formação militar, conseguem perceber e entender o contexto onde os outros colegas estão a operar no território e, portanto, de forma que a informação é transmitida da melhor forma e chega ao destinatário para poder prevenir situações de violação de direitos humanos neste contexto de princípios voluntários. Também temos feito campanhas de awareness raising campaigns, através de postcards e outras formas de difusão de informação, rádios comunitárias, levando a informação não só para a comunidade, mas também aos soldados que trabalham neste contexto. Portanto, há pequenos panfletos que são colados nas viaturas, não só nos lugares das residências dos militares, em vários locais onde eles têm operado, para fazê-los recordar daquilo que é importante, portanto, no contexto de trabalho, das tarefas que eles estão lá a desempenhar. A questão de segurança também é um assunto que tem sido muito levantada nas conversas que nós temos tido, no engajamento que nós temos tido com as comunidades. É verdade que não estamos a operar, mas existem situações que foram levantadas devido ao reassentamento na altura, e temos estado muito próximo das comunidades a tentar apoiar em tudo o que é possível ao nosso alcance, para garantir que não se levantem questões que, de certa forma, possam pôr em causa o bom relacionamento entre a empresa e a comunidade. Portanto, é um processo muito participativo, abrindo espaço para as comunidades terem informação, acesso à informação, da maneira como nós estamos da maneira como a segurança é prestada ao nível dos assets da empresa e para a própria comunidade também. O grievance mecanismo que eu fazia referência é um mecanismo muito participatório, também aberto e é disposto à comunidade. As pessoas que trabalham na Total têm informação sobre a existência desse mecanismo. A comunidade também é levada essa informação para saber se houver alguma situação de violação de direitos humanos, em particular perpetrada
por algum trabalhador, seja da Total, ou alguém que esteja com, ou alguma instituição, empresa que tenha sido contratada pela Total, ou até, se ocorrer, de alguma, por parte de alguns autores que prestam seguranças à empresa. Portanto, eles podem fazer uso destes mecanismos para aproximarem, de forma a transmitirem informação sobre aquilo que está a acontecer, e esta informação é processada e trabalhada, os casos são registados, e há um seguimento, há um processo todo de seguimento desta informação até o momento em que nós trazemos a informação de volta para o peticionário, vamos chamar assim o queixoso, e dar respostas claras sobre aquilo que está a acontecer no terreno. Portanto, aqui isto é muito importante dizer que há um processo aberto de participação. Nós fizemos de tudo para garantir que a informação seja dada também na língua local. Este mecanismo não funciona só na língua portuguesa. Eles podem fazer queixas de todas as formas possíveis, dependendo da língua que utilizam. Podem fazer queixas de forma escrita, podem fazer queixas de forma oral. Portanto, podem se aproximar a qualquer um dos funcionários que estiver, ou trabalhadores, desculpa, que estiver no local a trabalhar, para prestar a informação sobre as questões que são levantadas. E depois da investigação, fechado o processo, havendo lugar, sempre há compensação para situações onde hajam faltas ou violações do nosso lado. Eu queria trazer aqui algo um pouco inovador que nós estamos a fazer no quadro da comunidade, da segurança baseada na comunidade, a sairmos um pouco daquilo que é uma ação passiva, de olhar só para os princípios voluntários, mas assumir um papel um pouco mais proativo, como atores, a entrar mais próximo da comunidade. Nós temos, em colaboração, em contato com as autoridades que estão a prestar segurança, aproximado as comunidades nas suas diferentes áreas de atividade. Por exemplo, quando a comunidade tem atividades desportivas, por exemplo, têm sido realizadas em participação com os militares, e também, às vezes, alguns colegas da Total, se estivéssemos a operar, estariam presentes como uma forma de trazer as comunidades mais próximas, criar boa relação, boa vizinhança, portanto, no contexto onde nós estamos a operar. Tem aqui imagens que mostram autoridades, portanto, que prestam serviço de segurança ao nível da FUNS, a acompanharem um funeral, por exemplo, de um dos líderes de uma comunidade. Portanto, participamos nesses eventos também, distribuição de alimentos nas comunidades, é algo que também tem sido feito pelas tropas que estão a trabalhar naquele contexto. Este slide mostra esta questão de distribuição de alimentos e até apoio na produção, como uma forma de encontrar meios de sustento à comunidade que aos poucos já começa a regressar para aquela zona que em algum momento tinha sido quase abandonada. Outras atividades de iniciativa de procura de criar boa relação, boa vizinhança com as comunidades, também é esta de implementação de algumas iniciativas de desenvolvimento, incluindo aqui o apoio que os soldados que estão naquele contexto têm prestado à comunidade em questões muito essenciais para a própria saúde, por exemplo, da comunidade. Alguns conhecem, já ouviram falar dos serviços cívicos. É uma parte que faz, é um grupo que faz parte da tropa de defesa. Portanto, normalmente são pessoas que entram para ações de recuperação ou de emergências. Portanto, eles vêm e ajudam com construção de escolas, por exemplo, têm estado a reabilitar estabelecimentos hospitalares, entre outros, ao nível daquele ponto do país. Isto tudo como ações de trazer a comunidade mais próxima no seu relacionamento também com as autoridades que prestam serviços de segurança naquele ponto. Aqui, vocês me veem ali num dos slides a pegar máquinas de costurar, e nós também temos levado estas máquinas com o apoio dos colegas de segurança que trabalham conosco ao nível daquele ponto do país, para tentar alavancar atividades de algumas pessoas que ficaram sem nada. Haviam comunidades onde haviam algumas pessoas que eram costureiros, por exemplo, alfaiates, desculpa, e perderam as suas máquinas devido a queimadas das suas casas e coisas parecidas. Este é só um exemplo, é muito mais do que isto que está a acontecer. Portanto, dado o limitado tempo que temos, não vou poder entrar
em todas as atividades. E aqui, por último, queria fechar com esse slide, onde vocês veem o exemplo de um membro, portanto, dos serviços cívicos, portanto, que pertence ao Ministério da Defesa, junto com crianças numa escola em Mute. Portanto, eles também costumam participar dessas atividades, estão a lecionar em um contexto muito difícil. Como vocês sabem, ali neste momento não tem a presença de professores, portanto, eles estão a fazer esse trabalho. E importa dizer que este trabalho é feito também de uma forma participativa, com a inclusão de membros da comunidade. Portanto, tem os soldados que estão em frente. É claro, quando eles vão para lá, não vão de farda, não levam as suas armas, quando estão a trabalhar com estas crianças, mas também eles incluem membros voluntários da sociedade, portanto, rapazes mais crescidos, com algum nível de escolaridade, que querem participar deste processo de construção e educação destas crianças que vocês veem neste slide. Portanto, há várias coisas que ainda podemos continuar a falar sobre as atividades que nós temos feito como exemplo de implementação dos princípios voluntários, mas eu queria reter um dos pontos que eu tinha levantado, que é o facto de não estarmos só a trabalhar com a GTF. Existe a presença de outras tropas que, se calhar, não têm a mesma formação, não têm o mesmo treinamento que os colegas da GTF costumam receber. Ouvi a representante do Alto Comissariado da Bretanha aqui a falar sobre esse assunto, que já foram feitas 3 formações em março. Então, eu acho que neste contexto onde estamos, como setor privado, achamos, de facto, porque sentimos que a união faz a força, existe espaço para todos nós podermos colaborar em ações que podem melhorar a situação de segurança naquele contexto, mas também podem desenvolver a vida e atividades socioeconómicas para a população que vive em Cabo Delgado. Já a terminar, porque eu sei que roubei muito tempo, de tudo isto, o que quer-se dizer? É que, com a implementação dos princípios voluntários, o que nós temos sentido ultimamente é que, para além de haver um pouco mais de estabilização, nós sentimos que é possível obter uma comunidade mais alegre e participativa nos nossos processos. Há pessoas que estão, neste momento, mais interessadas em trabalhar, portanto, sentem que somos parceiros até certo ponto e querem fazer parte deste projeto. Infelizmente, porque está declarada a força maior, não posso entrar em detalhes e dizer que neste momento está-se a fazer isso, ainda não. É todo o nosso desejo que este conflito se resolva e que, de facto, possamos voltar às operações e permitir que haja desenvolvimento ao nível daquela comunidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, doutora Quinaldo Malhata, em representação da Total. Antes mesmo de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, gostava de convidar também o professor Adriano Vunga para deixar ficar os seus comentários. Bom dia mais uma vez. Queria pedir, em primeiro lugar, que reconhecêssemos a presença do presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Dr. Luís Biton, a presença também do representante do presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, dos Assuntos de Legalidade e Constitucionais da Assembleia da República, o Dr. António Bueno. Por favor, muito obrigado. E vou depois pedir para que o pilar da sociedade civil do grupo de trabalho daqui nacional tenha um momento para interagir com o pilar da sociedade civil da delegação que veio. E do que vou falar agora, se tiverem pontos a acrescentar nos vários domínios em que trabalham, pode ser importante.
para nós, como sociedade civil, a motivação principal e a nossa expectativa em relação ao grupo de trabalho, pela natureza de diálogo, é, em primeiro lugar, que não tenhamos dois cabo-delgados. Primeiro, não queremos ter dois cabo-delgados. Um cabo-delgado protegido pela Total e um cabo-delgado protegido pelas empresas que operam no setor mineral mais a sul da província. E depois o outro cabo-delgado, onde vivem Nubunga, Macuacua, Mussa, Sitoia, que não tem nada. Então, esse é o primeiro ponto. Cabo Delgado tem que ser Cabo Delgado, uma província, ela como ela está, segura, de norte a sul e de oeste a este. Segura toda ela a província. Então, este é o primeiro ponto. Como sociedade civil, temos estado a ver muitos países onde este conceito de green zones são muito comuns. E os green zones criam problemas. Então, é esta a primeira coisa que nós não queremos. E agradecemos esta oportunidade de empresas grandes, Total, Gemfields, Kenmare, temos a Heineken que está ali e outras, estarmos aqui juntos para discutir os problemas. A segunda coisa que nós não gostaríamos é de a fasquia de segurança custar muito dinheiro. Portanto, a fasquia de segurança custar muito dinheiro. Quando a fasquia de segurança custa muito dinheiro, esse dinheiro é tirado daquele que seria para o desenvolvimento das comunidades. Cada arma, cada bala que se compra para proteger é menos 5, 10 dólares para o desenvolvimento da comunidade. Então, para nós, quanto mais enxadas, quanto mais tratores se comprarem para o desenvolvimento da comunidade, para sentir-se parte e se comprar menos armas, é a melhor abordagem para a segurança essa. É a melhor abordagem para a segurança. Porque permite que engajemos os jovens. Cada dia que passa, não sei quantos jovens nascem no nosso país, no nosso continente. E crescem rápido. E ficam em cima do muro. A outra coisa que nós não queremos, como que gostaríamos de ver aprofundado neste grupo, embora não diretamente relacionado, mas é próximo a ela. Eu digo isto um pouco a brincar, mas por dentro estou a chorar. Eu sei, como já tinha dito, que Moçambique produz os melhores e os maiores rubis do mundo. Mas nenhum de nós, os homens que estamos aqui, pode comprar um anel de rubi para oferecer à sua esposa, que é natural de Montepuez. Quando você é homem, casa uma mulher de Montepuez, que ela sabe que lá tem muitos rubis, mas você não pode dar a esta mulher um anel de rubi.
Porque não tem sítio aqui para você comprar um anel de rubi para a sua mulher que é de Montepuez. Tem que ir para a Ásia e comprar não em meticais, mas numa outra moeda lá assim que você não tem. Estas coisas parecem pequenas, mas são importantes para a segurança. E outro ponto que nós queremos é mesmo a ideia de que as comunidades, vejo aqui pessoas como Tomás Vieira Mário, já barba branca, de lutar contra a questão do reassentamento. Os projetos não devem significar, bastou descobrir-se um projeto, tem que significar reassentamento da população. E quando se anuncia que houve descoberta, a população logo diz, eu já vou ser reassentado. E vou ser reassentado aonde? Noutra província. Então, como é que as comunidades podem também ser parte? A terminar, 2 pontos importantes. O primeiro é que, sem quebrarmos este ciclo, o investidor não está seguro, mas também a comunidade não está segura. Mas o investidor não está seguro. Se o investidor não está seguro, não se pode gerar desenvolvimento quando o investidor não está seguro. Uma das últimas questões importantes tem que ver com os defensores dos direitos humanos. Temos mulheres que defendem o direito à terra. Temos mulheres que defendem o direito à água limpa, à água para beber, porque os projetos de indústria extrativa poluem a água que a população bebia. Temos mulheres que defendem isso. São muitas delas tiradas da sua dignidade. Tiradas da sua dignidade. E sem defensores de direitos humanos, a serem respeitados o seu direito a existir, a fazer o seu trabalho de proteger as comunidades. O jovem moçambicano já está com cara toda ela. O que se passa? Diz é porque a empresa estrangeira que opera em Moçambique, daqui deste país, falou com as autoridades aqui para não me deixarem entrar neste país. Tem visto e tudo. Não estão a deixar entrar neste país. Tenho que voltar a Moçambique. Então nem saiu naquela zona onde permite comprar água para beber. As empresas são muito poderosas. Nós somos pequenos defensores de direitos humanos nas comunidades. Mas é terrível quando se faz lobby para não deixar um defensor entrar nesse país, porque ele está a defender o direito às comunidades lá em Tete de ter direito à água potável. São essas questões que nos levam a compreender que este espaço, esta mesa, é o sítio adequado para discutirmos os assuntos. Tivemos 2. O Tomás Vieira Mário foi ajudar, mas tivemos a doutora Alda Salomão, que foi detida lá no início da questão do reassentamento. Lá mesmo onde temos problema agora. Há 11 anos atrás, dissemos, façam bem o reassentamento, não correr, fazer bem. Fazer bem, não. Hoje, não estamos a dizer que isso é que causou este problema, mas pelo menos fez com que as comunidades locais não estivessem bem com as coisas. E se não temos as comunidades felizes com o projeto, por causa, né? E fico feliz por ver eles já ajudam a produzir comida, já ajudam a... Isso é importante, fico feliz com isso. Mas estamos já a corrigir erros que cometemos, isso é importante.
fica difícil encontrarmos soluções sustentáveis. A solução para o que está a acontecer em Cabo Delgado e no Norte está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. E está na nossa boa vontade também de fazermos deste diálogo um diálogo sincero e profundo para encontrarmos solução. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Adriano Runga. Temos duas questões para finalizarmos esta primeira sessão e passarmos para a segunda sessão. Por favor, peço para que os colegas passem o microfone. Já temos uma mão aqui, já está. Por favor, Joana. Olá a todos, bom dia. Meu nome é Joana Martins, vou falar em português. Faço parte da Liga de Defensores da Liga, do CDD, e dos grupos de trabalho. E também faço parte do grupo de Voluntários Anónimos de Moçambique e profissionalmente dedico-me à implementação de mecanismos de defesa de direitos humanos, grievance mechanism, como foi aqui, por exemplo, mostrado, em algumas zonas mais quentes, vamos dizer assim, neste caso em Cabo Delgado. Eu gostava só de fazer algumas perguntas e também um comentário. Em primeiro lugar, eu acho que nós devemos entender que estamos a falar de mecanismos, estamos agora todos a puxar para a implementação dos princípios e a recordá-los e a fazer treinamentos, mas essencialmente porque temos um passado em que falhamos todos. Falhamos todos esses pilares no serviço que prestamos, como Estado, como sociedade civil e como setor privado também. Infelizmente, Cabo Delgado viu várias operações, a implementação de várias operações privadas significativas, com significância internacional, mas foi preciso implementar mecanismos depois dos erros estarem feitos, não é? Agora estamos a ouvir da Total um esforço enorme de treinamento das forças, mas depois de ver que, celebramos alguns acordos e não tivemos em conta que o treinamento era muito necessário dentro dos princípios voluntários de direitos humanos. Então, o que é que isto faz? Faz com que as relações de confiança já foram quebradas. Não só as relações de confiança entre os investidores e a comunidade, como a relação de confiança com o Estado, que tem a obrigação de proteger o cidadão e também não o fez. O professor Novinga falava de não há muita inovação. De facto, o que é que nós temos neste momento em Cabo Delgado? Temos as empresas que se estabelecem através de acordos, MOUs com o Estado, ativam as forças de defesa nacionais, as diversas forças de defesa nacionais, para proteger esses investimentos e são implementadas operações no terreno que não respeitam em nada as comunidades que ali estão e que veem tudo isto acontecer à sua volta e a sofrerem na pele abusos diários pela implementação destas operações. É muito difícil, então começa aí a desconfiança, não é? É muito difícil restabelecer esta confiança entre os vários atores. A sociedade civil é vista como um elemento que faz muito barulho e então convém fazer assim um barulho controlado, não é? O barulho controlado é tipo neste cenário em que eu, por exemplo, estou aqui a dizer isto e pronto, estamos todos sob controle, mas não pode ser muito alto, não pode ser internacional, porque a imagem e a licença para operar começa a ser posta em causa. O que eu quero aqui dizer é, essa confiança que se perde porque se quer apenas começar a fazer os buracos da extração e a comunidade é um empecilho no meio destas operações. E se ativam forças
de defesa do Estado para poder proteger esses interesses, essa dinâmica tem que mudar. E não é porque ativamos as nossas forças para fazer distribuição de kits de alimentação que esta confiança é restituída. A confiança se quebrou porque houve violação dos direitos das pessoas. Por exemplo, estou a ouvir e conheço bastante de perto as operações da Total. Gostava de sugerir, por favor, incluam outros que não só as forças da GTF, como falou aqui. Uma pergunta, e começa a minha primeira pergunta. Falou de outras empresas de segurança privadas. Eu pergunto quais são. Porque há outras forças de segurança, mas eu pergunto, forças de segurança privadas, quais são neste momento e quais tiveram treinamento? Em segundo lugar, nós temos a situação das forças locais. Acho que toda a gente, nos vários artigos de segurança que tem visto, há cada vez mais referências às forças locais. São forças que estão armadas, são forças que reagem, em primeiro lugar, na defesa das suas comunidades. As forças locais estão incluídas nos treinamentos ou não? Se não estão, peço por favor para incluir. Peço também para incluir os outros atores. O que é que nós vemos no terreno? Vemos que é assim. Tem toda a razão. Faz-se um treinamento de um grupo, depois muda para outro e é preciso continuar a fazer esse treinamento. Mas atenção, há parceiros, outras empresas privadas que trabalham para a constelação, podem ser empresas que fazem a estrada, outras, ok? Que não tiveram esse treinamento. E o que é que nós vemos? Que a violação de direitos humanos acontece nos vários níveis, por essas várias pessoas. Não me faz sentido, com o difícil que é ser um prestador de serviços para essas grandes multinacionais, que você não garanta que o treinamento de quem está no terreno, essa pessoa foi treinada e entende o que é uma violação de direitos humanos, entende o que é o respeito pela dignidade humana e não vai aproveitar a sua situação para abusar a pessoa da comunidade que está ali. Porque é o mais normal. Os treinamentos acontecem aqui, mas quem está no terreno nunca foi treinado. Isto aplica-se às ONGs com quem trabalham. Atenção, não é porque é a ONG que sabe perfeitamente, não. Há todas as empresas que fazem parte. Se somos sérios na implementação dos princípios voluntários de direitos humanos, todos nós temos que entender o que estamos a fazer. Todos nós temos que ver o outro como igual a mim. A carne dói aqui, a carne dói ali. Somos iguais todos. E isto no terreno, me desculpem, como pessoa que pratica, como pessoa que está no terreno, não acontece. Então, duas grandes coisas. Tentar não quebrar a relação antes dela começar, porque o Dr. Tomás de Vieira Mário está aqui e conhece o assunto profundamente. O difícil que é recuperar a confiança depois de a perder. Segundo, treinar e ter mecanismos que funcionam e não para inglês ver. Porque coisas para inglês ver, e aqui nesta sessão temos, graças a Deus, muitos participantes internacionais, não é só nós dizermos que estamos a fazer isto, aquilo, não. Que as comunidades consigam aceder, que seja real no terreno. Okay? Isso é muito importante. Eu gostava de fazer também uma pergunta ao Ministério da Justiça. Falou que toda a gente deve ter, as comunidades e o cidadão deve estar informado sobre os seus direitos. Então, eu gostava de pedir, especialmente na situação de Cabo Delgado, em que essa confiança já foi quebrada. O que é que nós temos hoje em dia? Nós temos cidadãos aterrorizados, traumatizados por situações que viveram anteriormente. Temos muita dificuldade em ter acesso aos mecanismos de justiça. Então, qual é o plano de trabalho da implementação do Ministério de Justiça dentro da parceria que também tem dos MOUs que está a celebrar? Qual é o plano de trabalho para poder melhorar o acesso à justiça? Neste caso, não nos vários cabos delgados, ou seja, Montepuez e Palma em cima da praia, mas em todo o distrito, especificamente, para poder ter acesso e para poder ganhar outra vez essa confiança. Porque hoje em dia já fomos abusados pela polícia, pelas forças de defesa, por todos. Então, como é que chegamos ao Ministério da Justiça, ou como é que o Ministério da Justiça vai fazer-se chegar até lá? Muito obrigada. Muito obrigada, Joana.
Temos mais uma questão para passarmos para a segunda sessão. Temos lá do outro lado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou João Barros, do Centro de Estudos Estratégicos da Universidade Joaquim Chissano. Praticando também a profissão do professor Nuvunga, eu sempre preocupo-me com as questões metodológicas que nós utilizamos para elaborarmos os nossos trabalhos e para apresentarmos os mesmos. E um dos grandes defeitos que eu tenho notado é, por exemplo, quando falamos do caso da segurança em Cabo Delgado, direitos humanos de segurança em Cabo Delgado, focalizamos apenas Cabo Delgado. Esquecemos que Cabo Delgado não tem autonomia de produzir leis. Isto é, nenhuma província. As leis são produzidas a nível central e elas servem para todo o país. Não há uma lei que deve servir para Cabo Delgado e não servir para Maputo. Quando nós falamos de reassentamento da população, não podemos deixar de lado que, eventualmente, esse é o pecado inicial do país. Porque um país que não tem o ordenamento do território, isto é, que permite que conheça onde estão localizados os seus recursos, as zonas que podem ser ocupadas e não podem ser ocupadas. A nível nacional, vai ser um país, sempre um país gastador, e vai ser um país que sempre vai movimentar as suas famílias. Portanto, temos que ir buscar também aquelas questões que cercam o problema no seu todo. Neste caso do reassentamento, impõe-se, já é a altura de Moçambique, com os tantos recursos que se diz que tem, ter um ordenamento de território. Mas a questão do ordenamento de território não é suficiente, no sentido de que, mesmo aqui na cidade de Maputo, apanhamos zonas escritas reserva do município, proibido construir. E na semana seguinte alguém vai pichar aquilo ou vai tirar aquela tabuleta e as pessoas constroem. Quer dizer, é preciso muito mais. E o desenvolvimento funciona de uma forma bionívoca. Isto é, há forças que puxam o desenvolvimento e o governo vai atrás destas pressões, vai criando novas políticas públicas para se atrasar e, por sua vez, o governo também puxa o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, está aqui o representante da Total e de outras empresas, atenção, não há nenhuma multinacional que venha desenvolver Moçambique. Definitivamente não há. Eles vêm fazer lucros. Agora, cabe a nós, Moçambique, criar o nosso aparato institucional e aproveitar esse investimento e desenvolvermos o nosso país. E há alguns pilares essenciais para que se observe esse processo de desenvolvimento. Capital financeiro e acumulação de capital. Um sistema financeiro funcional. Agora eu pergunto, quantas multinacionais têm as suas contas bancárias em Moçambique? Como é que é o nosso sistema financeiro? Como é que são as taxas de juros? Atraem o crédito? Temos uma série de coisas que temos que ver no sistema financeiro. Vamos saltar. O professor Nuvunga falou que as multinacionais não inovam. Eventualmente. Mas um dos requisitos para a atração do investimento direto estrangeiro e você apropriar-se deste investimento é ter capital humano. Capital humano que vai permitir que você não tenha mão de obra expatriada.
que tenha mão de obra nacional e que o país tenha uma capacidade nacional de industrialização que permita também forçar a multinacional a adaptar-se e forçar as empresas nacionais a adaptarem-se à sua tecnologia. Eu pergunto, no verdadeiro sentido da expressão, quantas empresas temos em Moçambique? Zero. Nós temos comerciantes, não temos empresas. A empresa é aquela que faz investigação, inovação, produção e inovação. A empresa não é. Temos o fundo reservado para o empresariado nacional, 2 mil milhões e 500 mil dólares. Compras a serem efetuadas no mercado nacional, mas com comerciantes nacionais, porque Moçambique não produz computadores. A multinacional vai comprar um computador, mas o computador vem de fora, a viatura vem de fora. Portanto, são coisas básicas que o país não tem. Vamos lá saltar capital físico, infraestruturas, estradas, em condições. Moçambique não tem. Portanto, é um todo conjunto que condiciona todas estas operações e que nós não podemos olhar para elas per si. O país tem de correr a duas velocidades, porque o processo de desenvolvimento não espera que uma das partes avance e chegue ao mesmo nível que as outras. Portanto, não podemos olhar, é meu entendimento, não podemos olhar, como muito bem disse o representante do Ministério da Justiça, não é a Constituição que vai moldar o comportamento, o nosso. Nós podemos dizer, tirar um decreto, como aconteceram muitos depois da independência. Não há lobolo, não há isto, mas nada disso deixou de existir. Acabou o Benfica, acabou o Sporting, envolvidos 20, 30, 40 anos, temos Benfica e Sporting. Significa que está na mente das pessoas. Então, tem de se trabalhar mais neste momento porque os decretos não mudam a realidade. O decreto não muda, é uma mera formalização, mas não muda a realidade sociocultural e econômica das comunidades. Então, eu penso, a minha observação é não nos limitarmos apenas a focar Cabo Delgado e os problemas que lá existem, a atuação das multinacionais, mas temos uma visão de longo alcance que veja o país e que veja a atuação, o funcionamento das multinacionais a níveis global. E que entendamos isto. Tal como fica muito caricato quando nós dissemos os portugueses que ficaram 500 anos em Moçambique e não fizeram estrada. Não, a função deles não era fazer estrada. A função deles era explorar o território e os seus recursos. As multinacionais é a mesma coisa, não vêm desenvolver Moçambique, esqueçamos isso. As multinacionais vêm maximizar os seus lucros. A ajuda pública ao desenvolvimento nos últimos anos foi superada pelos recursos financeiros do investimento direto estrangeiro, representada pelos investimentos das multinacionais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. João Marcos. Infelizmente, vamos ter que fechar aqui com a sessão de perguntas, dando espaço aos senhores aqui representantes da Total, representante do Ministério, e também, mesmo para fechar, vou convidar também o professor para últimas considerações e passarmos para a segunda e última sessão. Bom dia, uma vez mais. Na verdade, a pergunta que nos foi colocada tem a ver com o acesso à justiça. E, bem, eu começaria por dizer o seguinte, que felizmente, nos dias que correm, a concepção do acesso à justiça modificou-se, não é? Estando superada
aquela ideia de que o acesso à justiça significava necessariamente a introdução do diferendo em juízo, o que não é, nos dias que correm já não é assim. Até porque isto vem alicerçado no artigo 4º da Constituição da República, ao proclamarmos o pluralismo jurídico, significando que o Estado moçambicano reconhece a existência de outras instâncias distintas do judiciário para a resolução dos conflitos. Agora, o que é que o Ministério da Justiça está a fazer ou pensa em fazer para não necessariamente o acesso? Eu não gosto muito de falar do acesso à justiça, porque o acesso à justiça está lá nas constituições, está nas leis ordinárias, formalmente, mas materialmente. Então, devemos nós falarmos do efetivo acesso à justiça. É o que nos interessa. O efetivo acesso à justiça. O que é que devemos fazer? O Ministério da Justiça, para que se garanta este efetivo acesso à justiça, porque estamos a falar de Cabo Delgado, não é? Tem realizado... olha, permita-me dizer o seguinte. Eu sou do Ministério da Justiça, mas sou efetivamente afeto ao Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica, IPAS, que é uma instituição estatal com o objetivo primário de prestar assistência jurídica e o patrocínio judiciário a todo cidadão hipossuficiente, ou seja, a todo o cidadão que não tenha condições econômicas para pagar um advogado privado. Querendo com isso dizer que, sendo este IPAS, este instituto, parte do governo moçambicano, o Ministério da Justiça tem realizado feiras de assistência jurídica, que significam necessariamente a transladação dos defensores públicos, que são advogados públicos, para estes locais, como, por exemplo, Palma, Mocimboa de Praia, Mitus, Kisanga. São sítios onde as delegações distritais do IPAS foram encerradas devido aos ataques terroristas. No entanto, porque percebemos e porque reconhecemos que a todo cidadão, não é, tem direito a esse efetivo acesso à justiça, nós temos transladado através da justiça itinerante, saímos das nossas fronteiras físicas, não é, para estes locais, fazendo a assistência jurídica das populações. Também realizamos campanhas de educação cívica, isto é, são atividades de disseminação e sensibilização em diversas temáticas jurídicas. Temos, por exemplo, falado das uniões prematuras, temos falado das violações, não é? Violação sexual de mulher, porque, felizmente, o novo Código Penal já prevê também violação, não é, do sexo oposto ao meu. Porque percebemos que onde há deslocados, sobretudo nos reassentamentos, pode haver um certo aproveitamento, não é? Por exemplo, as pessoas deslocadas estão lá, há uma mobilização de produtos para aquelas comunidades que estão ali reassentadas, mas também sabemos que as pessoas que estão encarregues de fazer a distribuição destes produtos, não raras vezes pedem
em troca, sobretudo para o sexo oposto ao meu, uma relação, não é? Sexual. Isso acontece. Então, estas são as mensagens que nós, como Ministério da Justiça, temos realizado. Recentemente, em parceria com o Unidoc, nós realizamos formação, não é, aos defensores públicos com vista a oferir, ou seja, a treiná-los em matéria da defesa dos suspeitos de pertencerem aos grupos terroristas. Olha, eu até, de uma forma unilateral, eu arrisco-me a dizer, mas digo isso com certeza, que uma das razões que levaram à alteração do Código de Processo Penal, sobretudo relativa aos prazos da prisão preventiva, foi exatamente a questão do terrorismo em Cabo Delgado. E nós, como IPAS, fomos defensores de 200 e poucos suspeitos de fazerem parte de grupos terroristas. Percebam, os terroristas estão a atacar o Estado moçambicano, mas é o Estado moçambicano, através desta instituição chamada IPAS, fez a defesa destes suspeitos de fazerem parte de terroristas. Mas por quê? Exatamente porque a Constituição da República, no seu artigo 62, 65, garante a todo cidadão o direito à defesa. E desses 200 suspeitos de pertencerem aos grupos terroristas, porque tiveram esta defesa oficiosa, gratuita do IPAS, mais de 150 foram postos em liberdade. Então, este é o exemplo claro daquilo que o Estado, através do Ministério da Justiça, está a realizar em Cabo Delgado, por forma à materialização efetiva do acesso à justiça. E meu muito obrigado. Bom dia mais uma vez, ainda é bom dia? Sim, ainda é bom dia mais uma vez. Eu quero começar por agradecer as questões que foram colocadas para nós como um grupo, empresa, Total Energies. Sinto que são questões pertinentes e algumas, se calhar, trazidas um pouco porque, não sei, ou a informação não chegou bem, ou temos que explorar um pouco juntos para poder haver mais informação e, se calhar, evitarmos equívocos, porque parece-me às vezes existe essa situação. Eu vou tentar entrar em detalhes em relação a algumas dessas questões. Quero agradecer o colega que já dizia alguma coisa sobre questões de desenvolvimento e tudo mais. Partilho um pouco a maneira de ver, mas se calhar a começar das últimas, depois volto para algumas reflexões que também foram feitas pelo professor Novunga, relativamente à questão do treino das forças locais em Cabo Delgado. Temos que perceber em que contexto estamos a falar, princípios voluntários que visam ajudar as empresas a fazerem o quê? E estamos a falar daquelas seguranças que trabalham conosco, aquelas que nós temos algum leverage, alguma influência. Para as forças locais, nós podemos até abrir. Obrigado, esse é um bom convite. Mas o problema é as ações das empresas, a segurança que presta, portanto, atores que prestam segurança às empresas e às comunidades. E é aí onde nossa atuação é. A força local não faz parte desse grupo, por isso que, infelizmente, nós não temos esta influência sobre eles. Gostávamos de ter e somos abertos. O contexto é aberto e é algo que podemos continuar a conversar para chegarmos até lá, se possível. Acredito que é importante para trazer mais estabilidade em Cabo Delgado. Quais são as forças que têm sido treinadas? É uma questão importante, se calhar,
A minha apresentação deixou aqui alguns equívocos, algumas dúvidas. Neste momento, a Total declarou força maior. O campo está entregue às autoridades moçambicanas, às Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Essas é que são alvo de formação. As privadas foram no passado, antes de toda esta confusão. E já começar a ligar isso com algumas coisas que foram aqui ditas. Detenções de 2011 e tantas outras coisas que aconteceram há muitos anos. Se olharmos para o horizonte temporal, quando é que a Total entra neste jogo? Vamos chamar assim, nessas operações. Temos que pensar também nisto. Estamos a lançar pedras que nós aceitamos, porque assumimos tudo que foi feito pelos nossos parceiros no passado, mas estamos aqui então para tentar trabalharmos juntos e encontrar soluções. Nem tudo é total ou foi total. Portanto, queremos trabalhar, queremos melhorar e precisamos desse apoio de todos que estão aqui para encontrar soluções que são, portanto, boas para todo o nosso país. Eu acredito que a minha contratação pela Total, eu já vinha dizendo isso para o Dr. Novunga, o professor Novunga, é um exemplo de que a Total realmente está commetida a avançar os direitos humanos. Vejo aqui, aqui junto de nós muitas figuras defensoras de direitos humanos e alguns conhecem pelo background que eu tenho, a vir de muito longe. É alguma coisa, isso deve dizer alguma coisa para todos nós, quando existe um técnico como eu, também contratado para trabalhar em áreas de direitos humanos. Portanto, eu acredito que há um cometimento sério por parte da Total relativamente a estas questões. E queremos trabalhar todos juntos, volto a enfatizar. Não queremos 2 cabo-delegados, queremos um cabo-delegado. E as questões que estão ligadas ao desenvolvimento naquela área. É verdade que eu dei aqui alguns exemplos e nessa explanação a minha apresentação foi focada ao setor de segurança. Total é mais do que setor de segurança. Nós temos uma área de desenvolvimento que vai dizer muito sobre essas questões de inovação, os nossos planos de desenvolvimento, o que visam. Não é só a FUNS, é um plano que vai mais para a região norte e até com impactos a uma escala nacional. Então, era bom que pensássemos também nesta perspectiva. Portanto, não é possível exaurir ou portanto, dizer tudo de forma exaustiva em poucos minutos que temos, mas nós estamos abertos e continuamos a pedir que venham ver de perto, somos transparentes. Temos tido essa conversa com o CDD, o professor Novunga, o Ministério da Justiça, também temos pedido